capítulo de hoje começa com as últimas recomendações de Davi a seu filho Salomão e termina dizendo que o reino de Salomão se firmou. Entretanto, nós vamos observar agora, nos pequenos episódios, o que levou a esse reino se firmar. O texto diz que Davi está chegando o momento da sua morte e diz a seu filho que está seguindo o caminho de todos os mortais. Mas ele pede a uma coisa só para ele: ser homem. Uma recomendação bem expressa, que de vez em quando a gente escuta essa palavra, as pessoas só levam para o sentido de dizer assim: você tem que ser homem, corajoso, macho, tal, mil e uma coisa. Mas essa palavra que Davi disse aqui logo na sequência, e eu acredito então que nós podemos dizer assim: se você é homem de verdade, então guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Quer ser homem? Está aqui. Olha a diferença. A diferença dos padrões de Deus para os padrões do mundo. O que é um homem para o conceito mundano? É um homem brigão, valente, que derruba 3, 4, 10, 20, 30. É um homem viril, seja lá qual for a sua característica. Mas para Deus, o verdadeiro homem é aquele que teme ao Senhor e guarda os seus caminhos, seus estatutos, seus juízos e obedece à sua palavra. Esse é o padrão de Deus. Se todos os homens que o Senhor colocou sobre a terra andassem conforme esse mandamento, então nós não teríamos tantos problemas com a sociedade como um todo. Porque a principal característica de um verdadeiro homem, quando Deus deu o nome homem, e segundo diz, conforme a tradução da palavra lá, o antropos lá, do original, significa aquele que olha para cima. O homem é aquele que olha para cima. É aquele que se comunica diretamente com Deus. É aquele que tem diálogo com Deus, que tem comunhão com Deus, que vive com Deus, que é amigo de Deus. Observa quando Deus fez Adão e andou todos os dias, na virada do dia, ia lá encontrar com ele, conversar com ele, trocar ideias com ele, viver em comunhão com ele. Deus fez o homem para isso, para ter alguém, para ter uma pessoa ou muitas outras pessoas para se contactar, para ter intimidade, comunhão. Então, se alguém disser assim: eu quero ser um homem de verdade, um homem é aquele que guarda os mandamentos do Senhor e os seus juízos e a sua lei, tudo que está escrito conforme a palavra. E aí o texto diz assim: porque se você fizer isso, você vai confirmar a palavra que o Senhor falou a Davi, dizendo: guarda, se os teus filhos guardarem os mandamentos. Ou seja, Deus fez uma aliança com Davi e prometeu a Davi que manteria o seu reino para sempre. E disse: olha, eu vou fazer um pacto contigo. Teu reino ficará eterno, para sempre a tua descendência será rei. E Deus cumpriu isso. Apesar de todos os percalços de Israel, apesar da divisão do reino, apesar da escravidão ao povo de Israel lá pelos assírios, apesar dos 70 anos de escravidão da Babilônia, Deus manteve, nem que seja a tribo de Davi, a tribo de Judá, que manteve-se no trono em toda a sua descendência naquele momento. Mas Deus tinha feito uma promessa maior do que essa. Ele disse assim: se os teus filhos andarem conforme esses mandamentos e não se desviarem deles e andar conforme você andou, nunca faltará um filho teu, um descendente teu para se assentar no trono de Israel. Mas infelizmente nem todos andaram no seu caminho. Você vai perceber logo na sequência da história, no livro dos reis, que não vai dar nem uma geração e os reis já começam a perder
aquela sintonia. Talvez você compreenda no decorrer do livro dos reis, com mais nitidez no seu entendimento, por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque a maioria das pessoas pergunta assim, mas Davi pecou, Davi foi homicida, Davi teve características absurdas. Até hoje aqui, por exemplo, nós vamos ver, por exemplo, o pecado de Davi, ou atitude que você não aprovaria. Coisas que é normal do ser humano, que um momento deixou a vaidade subir, outra hora deixou o ódio passar, outra hora fez, sempre aparece, é humano. Mas tem uma coisa que Davi nunca fez. Davi nunca deixou de servir a Deus como o único Deus e Senhor da sua vida. Nunca se voltou para outros ídolos, nunca se voltou para outro caminho que não seja o Senhor. Nunca rejeitou a disciplina do Senhor, nunca fugiu dos parâmetros que o Senhor estabeleceu para ele. Por isso é homem segundo o coração de Deus. E o que você vai ver no decorrer dos demais reis é que todos eles andam conforme o desejo dos seus corações. E a Bíblia diz assim, por isso não foram justo e reto como foi Davi, meu servo. Mas Davi, apesar de fazer toda essa observação, dizendo, o Senhor vai manter o teu reino, vai manter a tua casa, vai manter tudo sob controle na sua vida. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Parece que as coisas... Eu vou trazer lá no passado, no dia que Joabe, ainda bem no começo do reinado de Davi, Davi ainda estava em Hebrom, não era ainda o rei de todo Israel, tentou fazer uma aliança com Israel por meio de Abner. Abner era o comandante de Saul. Saul estava morto e Abner tentava intermediar o trono lá com Isbosete e fazendo às vezes lá pelo filho do rei, e aí resolveu fazer uma aliança com Davi. A aliança não era das melhores. Abner era bandido, estava com segundas intenções. Mas Joabe não acreditou nele. E mesmo sem a permissão do rei, Joabe o matou a sangue frio. E poderia ter batalhado na guerra. Se fosse uma luta justa de guerra, tudo bem. Mas ele o matou a sangue frio. Ele matou no tempo de paz. Davi tinha feito aliança. Ele matou sem guerra. E Davi não pôde puni-lo, porque não teve força para isso. Ele disse com todas as letras, eu não posso com os filhos de Zeruia. Zeruia era sua irmã. Os filhos de Zeruia eram Joabe e Abisai. Azael tinha morrido. E exatamente por isso Abner estava sendo morto, porque ele matou Azael e Joabe estava se vingando. E ele então deixou passar. Mas diz que cai o sangue de Abner sobre a tua cabeça, que Deus cobre de ti e não de mim, porque não fui eu que mandei. Mas o coração de Davi, Joabe foi seu fiel escudeiro a vida inteira. Mas quando Absalão se revoltou contra o rei, Joabe foi fiel ao rei em todos os sentidos, mas descumpriu uma outra ordem do rei. O rei disse, poupa meu filho, não faz nada com ele. E Joabe encontrou o indefeso, pendurado numa árvore, e disse, não quero nem saber. Quem foi que mandou você vir para a guerra? Então você morre. E o matou também a sangue frio. E isso Davi nem pôde cobrar. Nem mencionou aqui essa situação. Por quê? Porque estava na guerra. Na guerra, por mais que quisesse dizer que não foi uma coisa boa, porque era filho do rei, mas guerra é guerra. E Joabe, de certa forma, tinha razão. Você está na guerra, veio contra o pai, e vai morrer. Porque você veio para a guerra para morrer. Ou para matar. Se fosse eu que estivesse aqui, você ia me matar. Davi, mas o sentimento de Davi não quer dizer, não vou cobrar porque não posso, mas o sentimento está aqui. O ser humano tem sentimento. Davi não pôde fazer muita coisa, substituiu Joabe e botou Amasa no lugar. Amasa foi nomeado como comandante do exército. E Joabe foi jogado para os cantos. Mas não demorou nada. Havia uma outra sedição, havia uma outra revolta de Seba, que entrou e tomou conta da cidade de Abel Bet-Maaca com vários outros homens, e se preparou para enfrentar a Davi outra vez. E Davi estava sem um comandante. Davi estava sem Joabe. E o Amasa não era forte, o Amasa não era estratégico. Davi disse, prepara os homens e vai contra Amasa, contra Seba. Mas ele demorou muito. Aí
Davi chama Abisai, que era irmão de Joabe. Pega os homens do teu irmão e vai contra Seba, porque senão a coisa vai ficar pior do que com Absalão. Aí o Abisai vai para Joabe. E me ajude, o rei está pedindo ajuda para mim aí, porque está assim a situação, essa e aquela, os homens estão brigando. Joabe simplesmente veste a roupa de guerra, chama Amasa, que é o comandante, colocado por Davi recentemente, diz: vem cá, deixa eu te dar um abraço. E o abraço foi uma espada que arrancou as suas entranhas e jogou para o canto. A sangue frio. Deixou para lá. E diz: agora quem tiver com o rei, vem comigo. E foi só na conversa, foi com pouco tempo. Joabe tinha acabado com a confusão e estava tudo sob controle. Mas Amasa estava no tempo de paz, e Amasa era dos soldados de Davi. Amasa não era necessariamente um inimigo de Joabe, e não era o inimigo do rei, mas Joabe o matou. Se fez a coisa certa, alguém pode até dizer, trouxe benefício. Sim, a atitude dele, de certa forma, foi um benefício para o reino. Mas nem todos os benefícios são aprovados pelo simples fato de que algumas atitudes não são corretas. E matar um homem a sangue frio não era correto. Davi não pôde cobrar sobre Absalão, mas ele falou sobre os dois comandantes. Ele matou 2 comandantes no tempo de paz. E vingou na guerra. E vingou o sangue derramado na guerra, no momento que era de paz. Ele sujou as suas vestes. Ele manchou o seu cinto. Era o comandante, fez errado. Então, olha, que Deus vai cobrar dele. Então, providencia para que ele não morra em paz. Tem um ressentimento aí? Tem. Se você vai aprovar isso ou não, é um problema seu. Está aí no seu coração. Mas Davi deixou um recado para Salomão. Está aí esse homem na sua mão. Na minha imaginação, eu acho que Davi via 2 coisas. Uma delas é porque Joabe havia se aliado com Adonias. Não foi infiel ao rei durante o período de Absalão, mas agora estava aliado com Adonias para colocá-lo rei. O rei não aprovou Adonias e colocou Salomão. E aí então agora Joabe está do lado de cá com o sacerdote Abiatar, com Adonias, como aqueles que de certa forma estavam contra o rei, porque estava contra Salomão. Joabe tinha muita influência, Joabe tinha muito poder. Então Davi sabia que se Joabe permanecesse com toda a força, Salomão não conseguiria também reinar. Deus já fez um alerta: fica atento. Que Deus te dê sabedoria e faça alguma coisa por você. Mas Davi tinha outro sentimento. Atitudes boas que ele fez no começo, mas agora ele está botando para fora o sentimento. Olha o Simei. Simei me amaldiçoou. Foi homem de Belial. Foi contra mim. Fez o que pôde. Me insultou o tanto que quis. Mas quando eu voltei, ele veio ao meu encontro pedindo perdão e eu jurei que não mataria. Mas olha, agora ele está na tua mão. Tu és sábio. Para um bom entendedor, pingo é letra. Risco é Francisco. Resolve. Permita que ele desça a sua sepultura com sangue. Salomão está atento a isso. Então ele sabe que tem 3 personagens perigosos. O irmão, Adonias, Joabe, o comandante, e o sacerdote Abiatar. Porque os 3 estavam num complô para colocar Adonias no trono. E aí, para começar a conversa, lá vem o Adonias, que não pode falar diretamente com o rei, porque teme. Ele apela para a mãe. Ele diz: eu vou falar com a mãe, porque a mãe vai ter um jeitinho, está lá, e a mãe dele vai ter toda a influência, né? E aí ele vai até a Batseba. E disse assim: olha o erro cometido. Tu sabe que o trono era meu. Esse é o erro. Porque os reis, irmãos, em toda aquela cultura, os reis não deixavam supostos candidatos ao trono viver.
Se não fosse da família, quando um rei assumia o trono, dizimava toda a família. E, irmãos aqui, se fosse colocasse em risco, o que Adonias está dizendo? O primogênito era eu, porque os dois primogênitos primeiro, o Aminon e o Absalão, estavam mortos. Ele era o terceiro na escala. Pela vez seria ele, mas só que Deus não deu a ele. Davi disse, eu quero Salomão, e pronto. E empossou Salomão no trono e ungiu Salomão a rei. Mas ele vai para lá e comete esse erro, dizer, olha, tu sabe que o trono era meu, mas Deus deu a Salomão. Tudo bem, está dele. Mas eu só quero uma coisinha, só umazinha. Só uma. Que ele me dê a sunamita, Abisag, por mulher. Aí ele criou outro problema. Porque o rei era herdeiro também do harém do rei. Ter a mulher do rei era indiretamente ser dono do trono. Lembre-se que uma das atitudes que Absalão fez para se fortalecer e para impor o trono foi possuir as mulheres de Davi, que ficaram no palácio. Porque era uma forma de impor, dizendo assim, eu agora sou de fato o rei, porque as mulheres do rei estão comigo. E o outro problema é que ele pediu Abisag. Eu não sei se você se lembra. Davi estava velhinho, friento, debilitado. Coração de todo mundo sensibilizado com ele. Vamos arrumar uma jovem bonita para aquecê-lo durante a noite. Para cuidar dele, para ficar lá lavando, cuidando, arrumando, fazer aquelas coisas. Procure a mais bela que existe na terra. Aí vasculham tudo que vão achar lá em Sunem, que já era fora dos termos de Israel. Não era exatamente uma propriedade dentro dos termos de Israel. Aí vão encontrar, e eu suponho que trouxeram a mais formosa e mais bela de todas as donzelas que alguém pudesse encontrar. Eu particularmente até penso, não está escrito isso em lugar nenhum, mas eu penso que é a própria sunamita com quem Salomão teve o grande romance lá em Cantares. Que também era sunamita, o nome não é dito. Isso aí eu. Não estou dizendo nada. Cada um pensa o que quer. Mas quando essa proposta vem, ingenuamente a Batseba diz, tudo bem, eu vou falar com o rei. Pode deixar que eu vou reivindicar seu pedido. Aí ela vai falar com o rei todo reverente, e se curva diante da mãe, e bota uma cadeira para a mãe do lado do trono, senta ali, fala, minha mãe, o que você quer? Meu filho, olha, eu peço para você, não nega o meu pedido não, por favor. Eu vou pedir só uma coisinha tão simplesinha, pequenininha, de nada. Pois peça, com certeza eu vou lhe dar. Meu filho, dê a Abisag para o teu irmão. É a sunamita. É a sunamita mesmo, é a Abisag. Era só uma donzela aí que cuidou do teu pai. Por que está pedindo a Abisag para ele? Por que não pede o trono também para ele? Aliás, ele é o mais velho do que eu, ele é o irmão maior. Então a fúria de Salomão subiu. E obviamente que a interpretação dele não foi exatamente a mesma que a mãe, ingenuamente, achando que fosse tudo na bondade, na coisa simples. Não, tão certo como vive o Senhor. Aí ele já jurou logo os três. Joabe, Abiatar e Adonias. E Adonias, esse pedido dele é a sua sentença de morte. Ele escolheu, ele se matou, ele acabou de se matar, porque hoje ele vai morrer. Ele está fazendo duas coisas muito perigosas. Tentar, de certa forma, sutilmente, minar o trono. E levar logo de cara a mais bela das donzelas. Eu suponho que a influência do trono é mais pesada nesse contexto político aqui. O texto vai ratificar isso lá no final, dizendo que aí sim Salomão estabeleceu e firmou o seu trono. Ele não firmaria o seu trono com a existência de Adonias, porque Adonias era o irmão mais velho que se achava o herdeiro do trono. Sempre haveria uma tentativa, principalmente se ele fosse marido da ex-mulher do rei.
Benaia chega aqui depressa. Benaia era um daqueles valentes, daqueles 30 valentes, corajosos, que fazia proeza, trabalhava na guarda do rei, e era um dos da confiança de Davi, e agora era da confiança de Salomão. Vai lá e mata o Adonias, e ele simplesmente obedece. Engraçado, matar a sangue frio não pode, mas por ordem do rei, tudo vale. Foi lá e matou. Agora chama o Abiatar. O Abiatar some para Anatote, desaparece daqui, porque você é digno de morte. Ou seja, minar a estabilidade do trono é simplesmente pena de morte. E a pena de morte, lá não tinha julgamento, lá não tinha juiz, lá não tinha tribunal, não tinha nada. Lá tinha a voz do rei. O rei diz: morre, você vai morrer. Mas porque você carregou a arca de Deus, você é sacerdote, porque você também sofreu com meu pai durante toda a sua jornada, então você não vai morrer. Mas some daqui, desaparece. E não será mais sacerdote. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu sempre tenho mencionado aqui duas coisas. Uma delas é que pecado tem consequência. E a outra é o velho texto da Escritura que diz assim: tudo que o homem semear, ceifará. E poderia enfatizar isso a uma coisa: aquilo que Deus fala se cumpre. E ainda no tempo dos juízes, antes mesmo da formação de Samuel, ainda durante o sacerdócio de Eli, o Senhor, aborrecido com o testemunho de Eli, que deixou os seus filhos exercerem o sacerdócio em pecado, prevaricando contra Deus, Deus disse uma expressão para Eli: vou cortar o teu braço direito. E aquele significado era: eu vou eliminar a tua descendência sacerdotal. Não haverá mais sacerdote na tua família. Eu vou eliminar. E vou substituir você. Lembre-se, sacerdócio era uma carreira hereditária. Passava de pai para filho. E sempre na tribo de Levi e sempre na família de Arão. De repente o Senhor disse assim: mas eu vou cortar. Da tua família não haverá mais sacerdote, porque você permitiu, vamos dizer, o pecado dentro do sacerdócio. O tempo passou, Saul matou uma leva deles, os atropelos foram dizimando alguns deles, os próprios 2 filhos de Eli morreram na guerra, sobrou Abiatar. Abiatar se apegou com Davi nos momentos mais difíceis da sua história. Davi fez dele o seu sacerdote ali, era praticamente um dos poucos sobreviventes do sacerdócio. E o tempo passou, talvez alguém estivesse pensando assim: acho que pelo menos com relação a isso aí Deus esqueceu, ou deixou de mão. Agora Samuel o escritor resolve enfatizar aqui: cumpriu-se a palavra do Senhor quando disse: não haverá sacerdócio na tua descendência. Abiatar, foi o último. Some daqui, senão tu morre. Sacerdote, não mais. Viva porque você é sacerdote, carregou a arca de Deus, sofreu com meu pai Davi, vou te dar esse desconto. Não vai morrer, mas some. E aí vem de novo a expressão, queridos: o que Deus fala de bom, Ele cumpre. E o que Deus fala de ruim, Ele cumpre também. Você pode ter certeza de uma coisa: se Deus falou, está falado. Pode acontecer o que acontecer, pode passar o tempo que passar, mas um dia a sua palavra se firmará. Não há nada que o Senhor deixe passar em branco. A sua palavra é eterna. Jesus usou a expressão: se passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. E Ele falou, se eu prometer abençoar uma nação, porque ela foi próspera e justa e temente, mas ela deixar de ser justa e temente e fiel, eu desisto de abençoar ela e amaldiçoo. Se eu prometer amaldiçoar um povo que está sendo rebelde, cruel, insensato, prevaricando contra mim, mas ele se arrepender e se converter e andar na minha presença, eu também desisto de fazer o mal e faço o bem. Mas isso é a minha e a sua atitude que pode mudar o contexto. A palavra de Deus não muda. E o Senhor então promete: você não é mais sacerdote. Mas o rei Salomão vai fazendo, conforme a sua estratégia, ele vai fazendo o limpa. Adonias já foi, e Joabe, sabendo que ia morrer, já correu para as pontas do altar, foi lá para dentro, segurou ali, e Salomão diz, vai lá e mata ele. Ele diz, sai daí, porque você está... Não sai, quer me matar é aqui mesmo. Vou morrer aqui nesse lugarzinho. Volta para o rei diz, pode matar ele lá do jeitinho que ele quer. Morreu Joabe, foi sepultado na sua casa. Mais um risco foi botado por terra. Para Salomão se estabelecer no reino, Adonias não podia estar presente. Joabe, muito menos. Qualquer um desses dois poderia minar a sua estabilidade real. Mas ainda tem um sujeito ruim. O Simei. O Simei fez uma coisa terrível. O rei não matou ele. Mas, ao que estamos entendendo agora, o rei não matou, mas também não perdoou. Vou te dar uma trégua. Eu mesmo não vou te matar. Mas agora Salomão chama ele e diz, eu vou te dar um jeitinho, porque o rei disse assim, use a tua sabedoria e faça alguma coisa. Salomão então abre uma estratégia. Faz uma casa para você em Jerusalém e mora nela. Tudo em paz, tranquilo, pode fazer seu servicinho, cuidar da sua casa, cuidar dos seus negócios, só não saia daqui. Se você passar o Vale de Cedron, se você sair para qualquer outra terra vizinha, quando você voltar, você morre. Ele achou lógico, tranquilo, o que é que eu vou fazer lá fora mesmo? Está tudo bem, não vou a lugar nenhum. Boa essa palavra, fechado o acordo. Tudo certo. 3 anos depois, ele não lembrava mais. Fugiram 2 dos seus escravos lá para a terra de Aquis, em Gate. Teus escravos estão lá. Então demora aí que eu pego já eles. Arrumou o jumentinho, correu lá. Trouxe os escravinhos de volta. Foi lá, a viagem, peguei os cabras aqui. Quem sabe tinha chegado todo realizado. Fui lá e trouxe de volta, graças a Deus. Mas alguém contou para Salomão, diz, ei, chama lá o homem. O que foi que eu combinei com você? Para você não sair daqui. Não foi isso? E você não achou a palavra boa? Achei boa. Mas, vamos imaginar uma desculpa aí, mas o escravo fugiu, fui lá buscar. Isso não tem nada a ver. Que o teu sangue caia sobre a tua cabeça. Agora eu vou lembrar você uma coisa. Lembra que você foi filho de Belial, que você insultou o ungido do Senhor, o rei Davi, que você o amaldiçoou com as suas palavras e jogou pedra nele. Isso não fica impune. Hoje é o dia do pagamento. A fatura chega. Como eu costumo dizer, a fatura sempre chega. Se você colocou alguma coisa, praticou alguma coisa que desagradou o Senhor, você recebe a fatura. Pode fazer o que quiser, pode dar no que der. Mas a hora chega, o dia do julgamento. Ele nem lembrava mais disso. Estava tudo às mil maravilhas. Mas a fatura chegou. É hoje o pagamento.
você afrontou o ungido de Deus, o rei Davi, jogou pedra nele, amaldiçoou, praguejou, disse tudo que quis, e o rei não te matou, te poupou, porque ele não quis fazer, como diz assim, justiça com as próprias mãos. Eu acho que o que Davi fez não foi exatamente dizer assim, não, eu perdoei porque eu amo, e estou de coração lavado, e estou muito feliz, e está de boa. Não. A questão também era a seguinte: se eu matar, vai dizer assim, o rei vingou-se, o rei fez justiça com as próprias mãos, justiça própria, ele ficou chateado porque foi ofendido e mandou matar. Então ele preferiu dizer, está perdoado e está numa boa, agora eu não sou mais rei. O rei agora é Salomão. Salomão, fique esperto com esse cara. Tu quer ser rei, quer firmar o teu trono? Qualquer pessoa que quer firmar o seu trono não pode ter Adonias, porque ele é candidato a rei. Não pode ter Joabe, porque Joabe é influente demais no rei. E pode mandar mais em você do que o próprio rei. E não pode ter Simei, porque ele é subversivo. Porque ele excita os outros. Porque ele é revoltado. Porque ele vai, cedo ou tarde, ele vai minar a estabilidade do trono também. Então, Salomão mandou o Benaia executar a Simei. Para depois dizer assim, agora, depois de tudo isso, Simei morto, o texto diz assim, de sorte que morreu, e assim se firmou o reino de Salomão. Então, hoje, Salomão está sentado no trono, e nada está ameaçando o seu trono. Eu estou firme. Está tudo de boa. Eu não tenho inimigo em potencial. Já não tinha mesmo, porque Davi já tinha derrotado todos os inimigos vizinhos. E já tinha um exército poderosíssimo. Praticamente invencível. Os inimigos da casa, de dentro do trono, já tinham sido dizimados. O trono está firme. Agora vamos ver como é que alguém lida com o trono firme, cometendo acertos e erros, fazendo coisas boas e ruins. O que você faz com a estabilidade quando você pensa que tem? Às vezes eu comparo como os funcionários públicos. Quando se acham 100% estáveis e resolvem levar no banho-maria. Não quero mais fazer nada, está na boa, estou garantido mesmo e tal, etc, etc. A firma é rica, o governo é rico, não estou nem aí. Sombra e água fresca, sapato largo, jornal sem letra. Não quero nem fazer nada. Ou, vou dizer, não, estou na função, vou fazer o meu trabalho. Com toda a ênfase, com todo o capricho, com todo jeito. E quando está no poder, no trono, às vezes há duras penas para ser conquistado, mas agora estou aqui, estou no poder, posso fazer, tenho o poder de fazer isso, fazer aquilo. Esse é o problema. Então, Salomão agora tem toda a estabilidade que precisa. E daqui a pouco vai ter toda a sabedoria que precisa. Agora, chegar no trono não foi tão difícil, porque ele herdou do pai. Manter-se nele é que é importante. Mas o pai já lhe deu a receita. Seja um homem. Guarde os mandamentos de Deus. Ande em retidão diante dele. Não se desvie dos seus juízos. Obedeça os seus estatutos. Guarde os seus caminhos. Ande nele. Firme nele, e ele fará prosperar o teu caminho, e firmará o teu trono, e sempre dará um substituto para o trono de Israel, e a única condição é, fiel a Deus, seja homem temente a Deus. É possível? Está aqui a receita. Se fizeres isso, o Senhor estabelece para sempre o teu trono.
Então eu vou dizer uma coisa, tem algumas coisas que Deus nos promete e diz assim, está aí, você tem estabilidade. Mas é preciso que nós saibamos usar essa estabilidade. Pode ser seu emprego, pode ser a sua casa, a sua família, pode ser qualquer outra coisa que o Senhor confiou na sua mão. Que o Senhor nos confia coisas boas, muito boas. O Senhor nos abençoa ricamente. Mas nós devemos fazer valer a bênção de Deus. Ontem nós vimos no resumão de Malaquias, a repetição de Deus dizia assim, eu te amo. Corresponda ao meu amor. Me ame também. Só isso. Ame o seu irmão como eu amei você. Só isso. Seja capaz de corresponder ao amor de Deus na sua vida. É tudo isso que nós precisamos para nos firmar no trono. E aí então nós vamos seguir daqui para frente com o rei Salomão. Davi já ficou para trás. Vamos orar ao Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com o povo de Deus presente, não só hoje, mas que reine e perdure eternamente. Todo o povo de Deus presente diga amém.